Olá, muito boa noite. Eu sou Roberta Dietrich e este é o programa Papo Reto, um programa de entrevistas a fim de contar boas histórias. E hoje o nosso convidado é ninguém mais, ninguém menos do que o prefeito reeleito de Camboriú, o doutor Elcio. Doutor Elcio, primeiro, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Eu que agradeço, Roberta, todos os telespectadores. É uma satisfação poder até estar aqui num Papo Reto. Bom, vamos começar pelo menino Elcio, né? Nascido no Alto Vale do Itajaí, Rio do Sul, e vem para o litoral com 6, 7 anos. É isso mesmo, doutor Elcio? Eu fui feito em Ituporanga, de famílias tradicionais de Ituporanga. Minha mãe era Stein, meu pai era Kunen, de família de agricultores, de famílias humildes, numerosos, 10, 11 irmãos cada um. Plantador de cebola? E aqueles que quando casavam, a minha avó era alfaiate, e o meu avô tinha 1, 2, 3 vaquinhas lá e faziam uns sapatos. E da outra parte trabalhavam capinando roça. Meus avós maternos eram analfabetos, então trabalhavam mais para o sustento dos filhos, né? E ao casar, meu pai e minha mãe tiveram a primeira filha em Ituporanga, depois vieram grávida para Rio do Sul no final da gestação, onde eu nasci em Rio do Sul. Meu pai era chapeador e aí pegou emprego na Curtirê de Rio do Sul, onde nesse último mês de gravidez acabei nascendo na cidade de Rio do Sul. Moraram sempre de favor em casas, né? E a minha infância foi em Rio do Sul, e a primeira casa que meus pais construíram foi em Camboriú, quando tinha 6 para 7 anos. Meu tio tinha o Salão do Zebétio, que era uma marca do Monte Alegre. Monte Alegre tinha recém sido feita a terraplanagem. Meu tio, na época, veio de Rio do Sul também com máquinas e ajudou na terraplanagem. E com isso, por ter o salão ali, a minha mãe, que é irmã da Dona Anitta, que é viva hoje, mora aqui na Rua Dinamarca, tem 90 anos, e acabamos construindo uma casa de praia, de veraneio, mas era a única casa, porque em Rio do Sul nós tínhamos uma casa de aluguel, né, que vivíamos lá, e o meu pai construiu uma minha água para que a gente pudesse ter lazer e vir passar o verão, dezembro, janeiro e fevereiro. A minha mãe era professora, e aí eu e na época minha irmã, depois teve mais outro irmão, outra irmã, e acabávamos indo na praia. Íamos muito no Fischer, aqui perto do Fischer, onde era mais seguro, porque com 4 anos eu já tinha me perdido aqui na areia da praia. Sério? Fiquei 5, 6 horas na areia da praia procurando a minha mãe, até que uma paulista me achou, me pegou pela mão e fez de ponta a ponta a praia, e daí até que achamos a minha mãe. Naquela época não tinha tanta gente assim na praia de Balneário, né? E foi uma infância de muita alegria, de muita dedicação dos pais, né? Sempre buscando o melhor. Eu conheço o crescimento da cidade de Camboriú intensamente, principalmente o distrito Monte Alegre. E essa paixão por Camboriú foi crescendo. Depois a minha vida acadêmica, estudando fora. Desde os 12 anos eu estudei e morei longe da minha casa, né? Mas por que essa saída? Não tinha um ensino adequado aqui? Tinha, mas eu decidi estudar num seminário, né? Fui estudar para padre, então com 12 para 13 anos eu fui para o seminário de Ituporanga. Depois, com 15 anos, para o seminário de Agudos, em São Paulo, no primeiro ano do ensino médio. E depois, o segundo ano, eu fiz no Henrique Fontes, em Camboriú, um colégio estadual. E o terceiro ano, eu fiz em Florianópolis, no colégio Coração de Jesus. E, doutor Elcio, foi o senhor que percebeu que não tinha vocação para padre, ou foi os padres que perceberam que o senhor não tinha vocação e mandaram o senhor embora? Foi uma bendita férias de aula, de mês de julho, com 15 anos, que eu estive em Rio do Sul. E aí a minha irmã, 1 ano a menos, fez uma festinha com as amigas todas. E aí ali acabei beijando uma menina, conhecendo, e aí comecei a criar uma dúvida que realmente eu não queria. Aí quando eu cheguei, me confessei para o padre. Disse, aconteceu isso nas férias, eu acho que eu vou só ficar até dezembro e não vou mais ficar no seminário. E aí aconteceu que no final de setembro eu me desliguei do Seminário Santo Antônio em Agudos, São Paulo, um seminário muito grande, de um estudo, de um ensino muito rígido. E ali também foi onde eu realmente aprendi a disciplina do estudo, né? Ali eu estudava muito, né? Por obrigação, mas aquilo me doutrinou, e depois que eu saí do seminário, eu percebi que eu tinha muita facilidade no estudo. Doutor Elcio, em que idade estava o menino Elcio, o adolescente Elcio, quando sai do seminário?
15 para 16, fazendo 16 anos. Acho. Imagina a confusão que tenha sido para um adolescente que tinha a vida traçada, né? Vou ser padre, vou pegar uma comunidade numa pequena cidade, ou enfim, vou voltar para minha cidade para ser padre, e de repente peca, né? Contra as leis que não permitem essa situação, e tem que se reinventar. Naquele momento, o senhor já saiu do seminário sabendo para onde queria ir? Era Frei, né? Que é aquele, acho que aqui em Balneário Camboriú é Sim, frade, tem né? o Frei Ladi. E é no mesmo seminário, nessa mesma linha, né? E eu saí do seminário e pensei em ajudar meu pai. Meu pai tinha uma chapeação em pintura, achei em ajudar ele e depois tomar uma decisão, porque era muito novo, a gente não tem essa definição, né? E aí, como eu tirava boas notas e gostava de estudar, eu já comecei a pensar então em fazer algo que exigisse mais estudo, né? Aí me veio algumas possibilidades na mente. Na época eu pensei em jornalismo, pensei em medicina e pensei também, acho que era engenharia, alguma coisa assim que chegou a passar, mas aí fiquei entre jornalismo e medicina. Depois eu vi que medicina estudava mais, eu pensava assim, né, eu disse, era mais difícil na época o vestibular, daí tomei uma decisão que eu ia fazer a faculdade de medicina. Na época só tinha medicina na Federal e na CAF era medicina veterinária. Aí fiz o vestibular para medicina em dezembro de 87, na Universidade Federal de Santa Catarina, e para medicina veterinária na CAF. Medicina eu fiquei, acho que em 7º suplente da Federal e fiquei em 3º lugar na Faculdade de Medicina Veterinária em Lages, que na época já era 24/1, era uma faculdade bem difícil entrar veterinária na UDESC. Verdade. E aí fiquei feliz, era muito jovem, acho que Isso 17. Era 1987. 87. A minha irmã entrou para Medicina Veterinária em Lages em 90. Também já era Pode ser que eu conheci, eu saí em 91, final de 91 de Lages. Então, elas se cruzaram. E aí, passa para medicina veterinária, fica 4 anos, mas durante esses 4 anos você ficou tentando Fiquei tentando, eu era um sonho, né? Daí passou a ser um sonho que eu não... E me sentia capacitado para passar, né? Porque foi muito próximo a minha colocação. Daí, logo depois, eu tentei mais um ano, mas tive um problema, uma gastroenterite durante o 2º dia do vestibular, não consegui fazer a prova e iria passar. E aí eu achei que não era mesmo para eu passar. E daí, quando eu vou, já no final do 2º ano, eu estava namorando uma moça de Ituporanga, que também tinha familiares em Lages, e ela quis fazer vestibular para medicina. Daí, já no 3º ano, durante o terceirão, terceiro para o 4º, eu comecei a estudar junto com ela para o vestibular, para ajudá-la todo final de semana e com a faculdade dando... de medicina veterinária e estudar para um vestibular de medicina é meio surreal. Toda a faculdade veterinária também te aprimoriza o raciocínio diagnóstico, então era alguém que veio de um colégio de internato, né, então eu tinha muito foco assim no estudo, mas tinha pouca experiência de vida, né? E aquele momento a dedicação no estudo também para ajudar me fez reacender a vontade, mas eu não iria mais fazer vestibular para medicina. Daí, como o pai dela, a mãe dela, na época, fizeram a inscrição para eu ir junto, na época tinha o Pose Lages, em Lages. Sim, sim. Né? E aí foi, não sei se ainda existe, eu acho que nem existe mais. E aí eles alugaram um ônibus para ir fazer a Universidade Federal de Rio Grande o vestibular. Ela já tinha feito a inscrição, daí eu fui junto para acompanhar, fez a inscrição para dar força, tudo. Eu tinha estudado também muito, porque naturalmente aquilo era um desejo meu também, então quando aconteceu a inscrição eu foquei ainda mais no estudo, e aconteceu que dos 42 do ônibus que foram para lá, só eu que entrei na Universidade Federal do Rio Grande. A namorada ficou para trás? Ficou para trás. Ficou a namorada e ficou o curso de medicina também. De veterinária também. Dela, né? Dela. E aí o senhor vai para o Rio Grande do Sul. São destinos, né, que a vida traça e que fui para o Rio Grande, 1.000 quilômetros, sempre longe de casa. Agudos também era 1.000 quilômetros da minha família. Obviamente Porto Alegre. E aí, não, Rio Grande, cidade de Rio Grande. Cidade de Rio Grande, Universidade Federal de Rio Grande. Universidade Federal de Rio Grande, também chamada de FURG, Fundação Universidade Federal de Rio Grande. E aí lá é uma universidade pública muito boa, tem um hospital universitário, tudo uma universidade muito boa. E cursei os 6 anos de medicina.
Como é que o senhor se sustentava? Desculpa a pergunta. Como é que o senhor se sustentava? Pois é, agora porque tem... um curso de medicina, quem convive sabe que é uma dedicação absurda e integral. A mensalidade era gratuita, sim, né? Sim. Então, a gente não tinha toda a condição favorável, assim, né? Porque nesse meio tempo, a minha irmã já estava fazendo farmácia na Federal de Floripa. Aí ela morava num apartamento de um namorado, que hoje é marido dela, e eu, em Rio Grande, 92 para 93, eu era alugador aqui em Balneário Camboriú, balançava chave aqui na Pluma e na rodoviária. Então, todo mundo que trabalhou na rodoviária antigamente me conhece. Quando era um magrelinho, dormia na calçada, dormia dentro do carro, alugava uma Marajó, daí eu comprei uma Marajó 83, na época alugava por $50 por dia, e todas as imobiliárias aqui que tinham chaves eu tinha acesso, né? O Orlando Angioletti, tudo que tinha imobiliária aqui me conhece. Eu era o alugador aqui da praia. O senhor fazia dinheiro no verão para poder... Eu fazia 3, 4, 5 mil dólares. De dezembro até final de fevereiro. Eu trabalhava 20 horas por dia, mais ou menos, aqui na praia. Isso eram suas férias? Essas eram minhas férias e eram muito boas. Almoçava em churrascaria, às vezes jantava em churrascaria, dormia quase sempre dentro do carro, mas eu consegui, não foi difícil, porque era a minha vontade, né? Tive os meus prazeres, as minhas namoradas, as minhas festas, as minhas idas à praia, porque eu só tinha que estar na rodoviária ou na Pluma quando o ônibus chegava, então dava intervalos de 4 horas, às vezes sem precisar estar trabalhando, né? Então não era nada difícil para um jovem, né, que tinha ambição na vida, então foi bastante prazeroso. Na época foi lançado os primeiros celulares, até um celular eu tive daqueles desse tamanho. Motorola, era eu, os taxistas que tinha aqui na cidade, e alguns alugadores, né? E até hoje eu tenho o maior orgulho, né? E o meu pai e minha mãe também nunca me deixaram faltar nada das necessidades da vida, também sempre lutaram pela gente. E essa criação, né, de amor, de família, eu sempre tive, né? Uma família cristã, de base, de amor, de dedicação. Então, eu não tenho muito a me queixar, porque a gente não tem, hoje eu tenho uma condição favorável, né? Sou médico há 20 anos, mas prefeito há 4, indo para uma reeleição, mas... Quando você tem uma vida, e você que é telespectador sabe disso, já teve algum momento que não teve uma condição financeira tão favorável, você não tem essa impressão que você tem pouco, você sempre tem muito, porque você tem a sua realidade. E você não conhece, né? Você não conhece nada. Então, não tem, eu vivi e não tenho, e voltaria no tempo sem nenhum problema, porque eu nunca tinha tido algo a mais. Então, para mim, aquilo era tudo de bom. E, doutora, o senhor citou a irmã que fez farmácia, mas são 4 filhos, né? Eram 4, todos se formaram? Uma irmã que fez farmácia na Federal de Santa Catarina, tem um irmão que fez fisioterapia na Unisul em Tubarão e uma irmã que fez enfermagem aqui na Univale. E como é que o senhor explica uma família de origem tão humilde, né, com avós que capinavam, que é, né, um avô alfaiate, conseguir formar os 4 filhos no ensino superior? Muita dedicação. Meu pai, né, que perdi agora dia 1º de outubro, foi uma pessoa que construiu uma vida com muito suor, muita determinação, muito trabalho, sábado, domingo, até tarde todo dia. E como ele era chapeador, ele também teve uma fase de crescimento no seu trabalho, no seu rendimento de chapeador, e isso proporcionou tudo o que ele produzia para os filhos, né? Então, houve uma dedicação imensa, né? Passei agora por uma das maiores tristezas da minha vida, que foi a perda do meu pai, dia 1º de outubro, pelo Covid, e no momento que o meu pai mais precisou de mim como médico e do orgulho, né? Primeira vez que ele foi internado de verdade por algum problema, ele não voltou para casa. Então, esse é um alerta que eu gostaria de deixar aqui. Que idade tinha seu pai? 73 anos, um homem forte, e infelizmente passei por essa grande trauma, porque eu sempre deixei para dar tudo que eu queria dar para ele em algum momento, quando ele envelhecesse de verdade, só que ele não deu tempo para envelhecer, porque ele não parava de trabalhar.
Meu pai sempre foi braçal e sempre gostou muito de trabalhar. Então, agora, nos últimos 5 anos, 8 anos, ele inventou de virar marceneiro. Então, ele fazia jogo de quarto, mas ele é que fazia o telhado, ele que levantava como pedreiro uma parede, abria uma fossa, abria uma vala, o que fosse de serviço braçal. Ele tinha essa inteligência mecânica, essa inteligência, ele olhava as coisas e aprendia. Então, eu sempre estava preparado para dar para o meu pai o melhor possível e eu não pude fazer isso. Eu queria cuidá-lo, eu queria medicá-lo, eu queria, um dia que ele tiver um derrame, alguma coisa, eu quero dar todo carinho e tratamento do melhor possível para ele. E eu não tive essa oportunidade sequer de me despedir. Então, nunca esperava viver um momento tão ruim, né? E gostaria de servir de exemplo para você que às vezes acha que o Covid é uma coisa simples. Não é, não. Tem pessoas que vão ainda perder a vida e você, se tiver um familiar, abrace, beije, diga que você ama intensamente, porque no momento que você mais precisar falar isso, você só vai ficar com a saudade. É dolorido, é traumático, e são pessoas que lhe mostraram durante a vida que o amor é verdadeiro. Doutora, meus pêsames, né? E esse depoimento é bastante contundente. E aí a minha pergunta, essa tragédia, né, que se abateu sobre a sua família, porque sempre a perda de um ente querido fez o senhor olhar diferente, ou o senhor já tinha esse olhar para a Covid, para essa pandemia que a gente vive? Eu sempre analisei, né, pela base científica que a gente já tem na formação acadêmica, de forma não fria, mas de forma técnica, né? E aí sempre o meu raciocínio foi em cima do que eu aprendi. Então, você não pode distorcer o conhecimento. O conhecimento gera sabedoria, mas é uma base sólida, uma ciência. Só ela pode modificar. Então, é óbvio que eu posso modificar o meu raciocínio se vier um estudo científico que provar que você estava pensando errado e que é assim a realidade. Enquanto isso, você tem que respeitar, porque assim eu aprendi a ser um cirurgião, assim eu aprendi a ser médico, e assim eu fiz quase 20 mil cirurgias pelo SUS e nunca assinei um atestado de óbito das pessoas operadas, porque eu respeitei a técnica, eu não invento nada quando eu opero. Posso fazer mais rápido, mais devagar, com mais cuidado, prevenindo complicações, mas foi a ciência que me deu esse conhecimento. Então, respeitar a ciência é, no mínimo, obrigação de um profissional da área da saúde. E eu, como médico, não podia, sendo político, desrespeitar o conhecimento. Então, sempre fui muito claro a toda a população de Camboriú que as medidas de prevenção tão narradas e faladas desde o início da pandemia são as que a ciência mais preconiza. Então, eu não pude, em nenhum momento, criar ou fantasiar uma situação que é real. E a gente sabe, como toda virose, né, é óbvio que numa incidência menor, mas nós temos a meningite, que é um quadro viral, a hepatite, que morre gente. Se você procurar nos hospitais, deve ter alguém que morreu nos últimos 30, 60 dias entre Marieta, Ruth Cardoso, aqui de meningite, por vírus, ou de uma hepatite viral aguda que dá necrose no fígado. Não quer dizer que todo mundo vai evoluir para essa complicação, mas é uma lesão que a reação do vírus, do antígeno com o nosso corpo causou. Então, por ver que é uma pneumonia intersticial entre o alvéolo e o espaço vascular onde ocorre a troca de oxigênio, e eu já tive a experiência de quando fazia plantão em UTI pegar síndrome da respiratória da angústia, né? Síndrome respiratória aguda, que é a SARA, que a gente chamava de SARA, por infecção intersticial, é um quadro grave, a fome de ar, que você só vai melhorar com corticoide e intubando. Então, essa doença com outra causa viral, ela já existe, mas muito mais raro do que nesse momento. Então, nós precisamos orientar a população, porque você não tem como saber exatamente como que o vírus vai reagir no corpo de cada um. Hoje nós temos pessoas de 25, 30 anos complicando, precisando entubar, e tem pessoas de 90 anos que só descobrem que produziram anticorpos e nem febre teve. Então, não tem como a saúde afirmar que você vai morrer ou não vai morrer. Nós temos aqui nos prevenir. Doutora, qual era o nome do seu pai? Rogério. Meu nome também é o seu Rogério. Bom, o seu Rogério, onde quer que esteja, com certeza tem orgulho do senhor e não deve levar nenhuma mágoa, muito pelo contrário, só orgulho. Enquanto a gente se recompõe aqui, eu sirvo um pedacinho de bolo de chocolate aqui para o nosso convidado. Você aí, fique nos esperando que a gente volta já já.
Olá, estamos de volta com o programa Papo Reto, aqui com Roberta Dietrich, e hoje tendo a honra de receber o prefeito reeleito de Camboriú, Dr. Elcio. Ele que nos contou aí no primeiro bloco, bastante emocionado, desde a sua trajetória em Rio do Sul, onde nasceu, até a formação em medicina no Rio Grande do Sul, a perda do pai em outubro agora, recente, enfim, né, momentos emocionantes. Vamos falar de amor? Vamos falar. Bom, aí o senhor constitui família só depois da formação de médico, né, que realmente complica um pouquinho, né, exige bastante dedicação. E como é que nasce, como é que surge essa mulher na vida do Dr. Elcio? Eu sempre tive muita dificuldade pela distância, pelos deslocamentos, né, de manter um relacionamento à distância, né. Então, sempre tive namoradas muito leais e um romance bom, assim, que a gente gosta, né? Ainda mais nessa fase da vida, mas acontecia do nada uma ida para 1.000 quilômetros, para 1.400 quilômetros, que eu não tinha condição de levar junto e as coisas começavam a mudar. Aí daqui a pouco saía de lá. Eu também tive em Alegrete, servi o exército, tive que servir como médico, e em Alegrete também tive outro relacionamento lá, mas foi só um ano que eu fiquei lá servindo o exército, e aí de novo voltei para Camboriú, né? Depois de sair de Alegrete. Daí fui para Criciúma. E aí em Criciúma me especializei em cirurgia geral no Hospital São José, fui da primeira turma de residência e estava há 2 anos já no hospital, trabalhava ali, Laguna, Tubarão. Aí uma bela noite eu tinha terminado um namoro, porque eu tinha passado na residência de cirurgia cardiovascular na Santa Casa de Porto Alegre, e estava indo para Porto Alegre decidido ir sozinho, porque não sabia como que eu ia encontrar novamente mais 1.000 quilômetros para outro rumo, né? Se não dá 1.000, que dê 700, que dê 800. Aí chega uma moça no pronto-socorro do Hospital São José com a unha encravada. E aí, na época eu tinha 29 anos já, e aí era a Clediane, minha esposa, e ela chegou com a unha encravada e eu decidi já fazer no momento. A gente costuma dar um analgésico, um anti-inflamatório, um antibiótico, e mandar para casa e marcar a nível ambulatorial. Mas como eu estava ali no pronto-socorro e estava trocando horário... E a moça devia ser bonita. E aí ela é muito linda, mas a região de Criciúma ali sempre é uma região de mulheres lindas, muito bonitas. Eu fico sempre deprimida quando vou lá no sul do estado. E aí ela pediu com jeito também, né? Que estava com muita dor, que ela não estava conseguindo dormir à noite. Disse, não, já vou fazer já, isso é rápido. Aí a gente faz um bloqueio anestésico no dedo, faz um procedimento. E aí saí do procedimento, fiz a receita, logo depois tocou meu telefone. Eu já tinha um celular ali, era 99, 2000 já, no ano 2000. E aí tocou meu telefone, era ela. Que ela disse, desculpa, eu peguei o teu telefone porque se eu tiver dor de novo, como é que eu faço e tal. Então eu disse, pô, mas por que tu pegou meu telefone? Eu pedi ali na portaria. Daí eu disse, olha, então me espera aí que eu tô saindo do hospital, e aí a gente começou a conversar. Tudo por causa de uma unha encravada. Foi a única paciente que eu fiquei até hoje, né? Mas casei com ela. Bom, e aí vocês vêm para Camboriú, ela vem junto. Daí nós fomos para Porto Alegre, eu fui começar a residência de cirurgia cardiovascular em Porto Alegre. Comecei, né, isso em janeiro de 2001, e aí em maio, acho que foi, ela descobre que está grávida, né, que é a nossa filha Letícia, e era muito intenso, a residência exigia muito, né, ali na UTI coronariano, e serviços de cirurgia cardíaca na Santa Casa, no Hospital São Francisco, são muito intensos, e um residente na época ganhava para o aluguel e mal hoje é mais ou menos isso também, viu, doutor? É 3 mil e pouco para o residente também. Daí eu pagava aluguel no apartamento com ela. Alimentação. Tudo difícil, alimentação. Então, eu já tinha feito 4 anos de veterinária, 6 de medicina, ido para Alegrete, já tinha me especializado em cirurgia geral, já fazia cirurgia por vídeo, já tinha cirurgia de trauma, já operava em cirurgias de urgência. Eu disse, poxa, está na hora de eu produzir um pouco de dinheiro, né? Vou ir para a vida um pouco prática, eu vou trancar
E aí decidimos, né, não terminar a residência de cirurgia cardíaca e vir para Camboriú. Quando chegamos em Camboriú, não consegui emprego naquele momento no hospital, tentei ali no Santo Inês também, depois eu consegui começar a dar plantão ali no Santo Inês, mas fui para Presidente Getúlio, porque tinha uma tia minha que é freira, irmã do meu pai, e aí soube que eu estava e o Hospital do Presidente Getúlio não estava mais operando. Resultado, em 11 meses eu operei toda a fila de espera de Presidente Getúlio, José Boatê, Vitor Marasson e Vitor Meirelles, acho que até Ibirama. Uns 400 cirurgias ou mais. Enfim. Dona Ema, todas aquelas cidades ali, o que tinha de gente esperando para ser operada, útero, períneo, varizes, hérnia, hemorroide, todo mundo saiu da fila. Daí aquilo chamou atenção porque era um hospital muito humilde, muito simples, com pouco equipamento. Até o oxímetro era um só que tinha, né? Hoje a gente tem monitoramento multiparâmetro, assim, é muito mais seguro, né? E comecei a operar em hospitais maiores também, fazer volume. Fiz muita cirurgia pelo SUS, já operava em Blumenau também, no Hospital Misericórdia. Depois comecei um pouco no Santa Isabel, fazia cirurgia de urgência. E aí vem a história do Dr. Elcio, um médico extremamente dedicado ao SUS. Trabalhei por inúmeras cidades e com o SUS eu construí a minha vida, a minha família, meus filhos, minha esposa, meu patrimônio, né? Que o patrimônio maior é a família, mas construí casa de praia, comprei terreno, carro, aí toda essa evolução, né? Que a medicina é favorável para quem trabalha em termos de remuneração. Sim. E embora eu espero, né? desgastante, é verdade, agora. Parabéns, ela vai ser muito feliz. Com certeza. E mas, foi assim que a gente construiu, né? E até que chega um belo dia, isso vem do meu pai, uma vontade sempre política, eu sempre fui cabo eleitoral. Era a minha próxima pergunta, né? E até assim, é uma pergunta que muitos devem ter lhe feito e devem ter a curiosidade da resposta, que é por que um homem, né, que se dedicou tanto, que lutou tanto para entrar numa faculdade, que lutou tanto para fazer a faculdade de medicina, né, e que era um cirurgião já estabelecido, resolve entrar na vida pública? Primeiro, eu acho que o homem, principalmente, deve ter alguma crise de 40, sei lá o que é, que chega um momento ou ele compra uma moto, ou ele faz umas 5 tatuagens no peito e nos braços. Ou ele vira político. Ou alguma coisa que sai da zona de conforto, né? É que o meu pai sempre gostou muito da política, eu vivi intensamente toda a eleição que teve como cabo eleitoral, né? E o meu pai sempre trouxe a política para a discussão da mesa da família, né? Sempre trouxe esses assuntos políticos. Então, eu sempre gostei, fui filiado muito jovem, já era filiado em partido político, no MDB. E aí, na época era PMDB, ajudava meu pai a pregar placa. Com 12 anos de idade, eu já entregava santinho. Me lembro do Jairson Barreto, quando foi candidato, era um relógio, um despertador. Eu entregava na rodoviária, folhetim para quem descia dos ônibus, está na hora de mudar, era o Jairson Barreto. Meu Deus, essa hora muita gente fez uma volta no tempo com o relógio do Jairson Barreto. Tinha um reloginho despertador do desenho, né? E você não deve se lembrar disso, mas... Não, eu lembro. Mas, enfim, deixa por isso. Eu lembro que eu tenho uma memória muito boa e me contaram essa história depois. Mas, enfim, aí o senhor entra... já estava, na verdade. O volume de cirurgia, eu peguei uma crise muito grande na saúde de Santa Catarina com relação ao repasse dos hospitais aos profissionais da área da saúde. O Santo Inês tinha problema de repasse, o Hospital de Luiz Alves estava pagando, mas tinha mês atrasado, e o SUS às vezes demorava 6 meses. Aí era o Hospital de Navegantes, o Hospital de Penha, o Hospital de Camboriú, o Hospital de Balneário, o Hospital de Ituporanga, o Hospital de Presidente Getúlio, todos os hospitais que eu trabalhava com problema, o Hospital de Blumenau, com problema, o Tacílio Costa eu cheguei a operar, aí você ia lá, fazia 50, 100 cirurgias, o Hospital de Itapema, a maioria desses hospitais, ou pelo menos 4, 5, até hoje eu não recebi por 6 meses ou por 1 ano que foi produzido. Hoje mudou muito. Então tinha um problema muito sério, porque o caminho do dinheiro do SUS vinha para o Estado, que vinha para o município, que ia para o hospital, que ia para a secretaria, que ia para o hospital, que vinha para o médico. Aí eu não concordava com isso, porque se eu sou a linha de frente do trabalho, eu estou recebendo só pelo SUS, não estou trabalhando por salário, e aí eu ser o último da ponta a receber,
E o pior, eu não conseguia fazer, eu quero um fio com agulha de 2 centímetros, vinha agulha de 4 centímetros. Aí com uma agulha maior, na hora que tu vai fazer a sutura, pô, tá me atrapalhando isso. Não concordo, ou vinha um fio com uma marca, a gente chama de marca vagabunda, assim, mas é um termo chulo, mas é porque arrebenta o fio na hora do nó, arrebenta, pô, lá vou eu ter que costurar de novo, porque arrebentou o nó, perde o final do fio, onde a gente faz o chuleio, né? Tecnicamente falando, eu estou falando mais simples para entender, mas daí eu comecei, pô, tela, eu quero uma tela boa, daqui a pouco vinha uma tela, pô, vou botar essa tela no... Poxa, por que não compraram uma coisa boa? Daí eu comecei a ver que alguém que gostasse de trabalhar pelo SUS tinha que se envolver na saúde, e começou isso a martelar na minha cabeça. O senhor é um defensor do SUS? Sou. Fui 20 anos, 12 anos a fio, o médico que mais operou em Santa Catarina pelo SUS. Eu fiz, em 14 anos, 17 mil cirurgias. Depois, mais 3 mil em 5 anos. É uma média de 4 por dia. Mais ou menos. Eu cheguei a fazer 14, 17 10 cirurgias, 12, 14 por dia. Mas é média, né? Quando eu operava, porque mas tinha dia que eu atendia consulta o dia todo, porque isso dava muito retorno e consulta. Então, tinha um dia, por exemplo, que eu atendia de manhã em Penha, à tarde em Blumenau, ou Barra Velha. Então, eu atendia em um dia 60, 70 pessoas, trazendo pré e pós-operatório, para no outro dia fazer mais 12, e no outro dia lá dar alta para aquelas 12, à tarde ir em outro hospital fazer mais 6. Então era uma rotina muito grande, domingo tinha que dar alta. Só que eu gostava muito disso, de tirar as pessoas da fila, e eu não pedia dinheiro para operar, eu já dava a IH, que é o laudo de internação hospitalar. Tem muita gente boa que trabalha pelo SUS, mas existia uma crise, né, muito grande de repasse de valores e de investimento nas melhorias de condição de trabalho de quem trabalhava pelo SUS. E aí o senhor achava que a política podia ser o caminho para essas melhorias? Daí eu disse, falta política pública, falta boa prática, falta conversar com quem faz. Então eu me deu vontade de ser candidato a deputado estadual. Isso, né? Que ano? Primeiro foi 2009 para 2010, né, onde eu fui daí... Me ofereci para o MDB, não deu certo, migrei para o PPS, que era o 23, a convite da Carmen Zanotto, que tinha feito uma homenagem por, naquela época, o seu médico que mais operava pelo SUS em Santa Catarina, e aí eu só lancei o meu nome, na época, praticamente não pedi voto, ou não fiz campanha, foi uma coisa totalmente... A maioria das pessoas nem sabia que eu era candidato, e fiz 7 mil e poucos votos, não me lembro agora o número, mas aquilo me despertou para, poxa, não fiz campanha, não fiz nada, eu achava que a Parabólica ia mostrar eu pedindo voto para os interior de Santa Catarina tudo, mas lá eles pegam Parabólica de São Paulo, do Rio, nem souberam. Não viu nem o programa eleitoral, né, o programa de TV, que era decisivo. Eu comecei a organizar meu banco de dados, eu disse, eu vou ser candidato a deputado agora e vou me preparar melhor. Daí isso para 2014? 2009 para 2014, né? 2010 para 2014. Aí continuei operando Camboriú, São Francisco do Sul, e aí as pessoas depois receberam uma carta em casa. Quando você prestou do SUS, eu não lhe pedi voto, mas eu lhe estendi a mão como um médico do SUS, e hoje eu gostaria de uma oportunidade de trabalhar por mais saúde em Santa Catarina. E aí pedi um voto de confiança. Fiz uma carta, botei santinho, um adesivo. Quantas cartas foram enviadas? Umas 10 mil cartas. E quantos votos? 19.475 em 172 municípios. Essa pulverização é que é ali eu percebi que eu teria condição de passar por uma experiência. Eu só não fui eleito porque eu estava na torre errada. A legenda, eu estava na mesma torre que tinha o 55, que era o do Raimundo Colombo, que era muito forte, o partido, né, tinha o Merizio, tinha aqueles candidatos de 100 mil votos praticamente, né, e o MDB também estava nessa torre. E aí me complicou. Que era um tempo que a coligação, agora essa última eleição foi a primeira, né? Mas 4 deputados estaduais foram eleitos com menos votos do que eu, já em 2014. E em Camboriú, eu fiz 3 mil votos, olha só. E aí a cidade de Camboriú, que está com um hospital fechado em 2014, e um médico que não era esperado como político, aparece com 19 mil votos. Na época eu fiz mais votos do que o Pavan, que foi deputado da ANFRE eleito, fora da ANFRE. O Pavan, naquela época, acho que fez 38 mil votos, 36 mil votos, mas só fez 9 mil votos fora das cidades da ANFRE.
E eu tinha feito 10 ou 11 fora da Anfre. Então, por ele já ter sido governador, senador, eu mostrei mais capacidade como uma pessoa que não tinha nem vereador apoiando praticamente nada, fora da região, né? Como fazer mais de 1000 votos em Blumenau, fazer 3.000 votos em Barra Velha, daí isso era fruto do Elcio médico, cirurgião. E aí nasce em Camboriú uma vontade de, o prefeito vai ser o médico. Um falava Aécio, outro falava Décio, e aí eu não existia praticamente para a política de Camboriú. E aí, em 2015, uma pesquisa de maio, que não fui eu que pedi, mas a pessoa que fez a pesquisa quis marcar um almoço comigo, que ele queria me mostrar que eu aparecia com 42% na intenção de voto para prefeito de Camboriú. Eu disse, nossa, mas eu nem sou candidato. Ele disse, não, cara, se tu não tem vontade, começa a pensar, porque a população está dando sinal que quer votar no médico para prefeito. Aí procurei o diretório do MDB de Camboriú. Eu, naquele ano, eu votava ainda em Barra Velha. Meu título estava em Barra Velha. E aí transferi o título para Camboriú, fui candidato a prefeito de Camboriú e fui eleito com uma vitória fantástica, com a ajuda de muitas pessoas, né, o Tostão contra o Milhão. E aí iniciamos esse trabalho de gestão pública, de amadurecimento como político, de experiência, de curva de aprendizagem, mas de muito trabalho. Vamos dar uma respirada. A gente volta no próximo bloco para falar exatamente dessa experiência como prefeito e agora as perspectivas para o novo mandato. A gente volta já já. Estamos de volta com o Papo Reto, que hoje tenho o prazer de trazer o prefeito reeleito de Camboriú, doutor Elcio. Doutor Elcio, a gente já falou aqui de toda a sua trajetória política, o que fez um médico virar candidato a prefeito, candidato a deputado, depois candidato a prefeito, e vamos falar então de gestão. Aí o senhor se vê eleito com um apoio importante da população por um cargo de gestão que não era o seu histórico, né? O senhor operava, e muito bem, obrigada, mas não tinha essa experiência de gestão. Quando o senhor se encontrou no cargo, ainda sem nenhuma experiência política real, né, antes disso, quais foram as suas maiores surpresas e suas maiores decepções, talvez? A minha experiência política, vamos dizer assim, era ter sido secretário de Barra Velha por praticamente 1 ano de saúde e por ter sido secretário de Balneário Camboriú também, 11 meses, né? Balneário Camboriú, a pasta da saúde, tem quase o mesmo receita do que o dinheiro todo de Camboriú. Eu acreditava que Camboriú estava totalmente equilibrado economicamente e que se eu convidasse pessoas técnicas, nós iríamos caminhar, né, com a bandeira da honestidade. Isso já era uma marca, isso faz parte do caráter da pessoa e a gente tem que trazer isso para a vida pública, né? Dar total transparência nas atividades. Então, criei o portal da transparência, o pregão eletrônico, ferramentas anticorrupção que não existiam na gestão anterior para inibir qualquer comportamento ilícito diante da gestão, seja o corrupto ou o corruptível, né? Quer dizer, inibir qualquer ação, porque nunca é uma pessoa envolvida, sempre tem mais do que uma pessoa, para que a maior transparência possível, a maior clareza nas ações do governo, mas eu não esperava que tivesse tão engessada a máquina pública de Camboriú. Nós estávamos sem a receita da água, que dava 11 milhões por ano, nós tínhamos um crescimento vertiginoso na folha salarial, principalmente da educação, e nós tínhamos também fornecedores para receber, cartas precatórias para pagar, déficits na Previdência para acertar, acertos na área industrial, que para Camboriú, com a baixa receita, esses compromissos de pagamentos engessaram totalmente a capacidade de investimento na cidade de Camboriú. Então foi quase um serviço de zeladoria, vamos cuidar, limpar, pintar, reformar, trocar onde tem goteira e vamos pagar tudo em dia, o que está para trás deixar tudo em dia. O Tesouro Nacional classifica, né, por critérios
na economia do município, a capacidade de pagamento que tem cada município, de acordo com o seu histórico. Camboriú era a letra D e tinha passado para C. E nós conseguimos trazer para a letra A já em 2 anos. E também vai até que letra? Criamos também essas ferramentas que nos deram algumas premiações. Vai até que letra? Vai até D. Até D. Nós estávamos no pior. E hoje o estado de Santa Catarina é letra C. Né? E isso é como um Serasa, né? Você dá com o nome no Serasa. Tem o selo do Procel lá. Quando é A, é bom e vai caindo. E nós conseguimos resgatar, né, a gestão econômica. Eu sempre falo em gestão sustentável, que tem 3 eixos: o eixo econômico, ambiental e social. Então, ampliamos a capacidade de gestão social, colocando mais crianças em projetos sociais, trazendo uniforme escolar, o 7 de setembro, a autoestima da criança de Camboriú. Buscamos, né, esse apoio para trazer Camboriú um outro ar, um outro ambiente mais favorável, porque era um fim de ciclo, eram 12 anos que o mesmo partido governava, e esse desgaste acontece não só ali, em todas as cidades, e depois de um tempo essa quebra de ciclo. O início são pessoas que não vieram da área pública, então também é um início mais dificultoso. Os hábitos dentro da cidade era com um grupo dominante, que não existe no momento de entrada. Foi muito difícil, conturbado o primeiro ano, mas trouxemos a gestão econômica equilibrada, chegamos até a receber já no 2º ano algumas premiações sobre o equilíbrio econômico da cidade de Camboriú. E a gestão ambiental, proibir novos loteamentos, que a cidade estava crescendo muito para o interior, aterros de arrozeira, trazendo crises sociais gigantescas, e nós não precisamos dessa matriz econômica, loteamentos, nós precisamos construção civil e verticalizar Camboriú para trazer as pessoas mais próximas dos colégios, dos postos de saúde, do que cada vez mais afastar a população e dificultar ainda mais a infraestrutura e mobilidade da cidade, porque nós vamos ter que levar e vamos pagar por isso. A cidade depois cada loteamento tem que ficar cuidando, limpando, dando manutenção, construindo a creche, abrindo novas vagas de creche também, de servidores para trabalhar. Pegamos a lei de responsabilidade fiscal com 62%, quase 63% na folha de pagamento. Isso é muito difícil. Era até o que eu ia perguntar, né? Eu sou uma jornalista, mas sou também uma dona de casa. E gestão é matemática, né? Se entra menos do que sai, né, você não consegue fazer as obras necessárias, atender as demandas básicas do governo, que é saúde, educação, infraestrutura. O senhor conseguiu perceber onde é que estava a torneira? A torneira estava em gastos desnecessários, muitos contratos desnecessários, como maquinários alugados, aluguéis extremamente fora do padrão, que nós conseguimos reduzir todos os aluguéis que tinham, alguns até tiramos, e muitas compras em excesso em diversas secretarias. O senhor falou de 62% do comprometimento com a folha, até acima do que prevê a legislação. Foi preciso cortar na carne? Foi preciso cortar na carne, medidas impopulares, com uma dificuldade gigante em ter a Câmara de Vereadores só tínhamos eleito 4, 11 não eram nossos, depois ficamos com 6, então todas as sessões da Câmara foram conturbadas, excesso de requerimentos, CPI, pedido de impeachment, tentando o tempo inteiro o jogo político, né? E nós conseguimos trazer o equilíbrio econômico, mas a lei de responsabilidade fiscal tu não consegue totalmente no primeiro ano, mas já conseguimos no final de 2018 para 2019 já ter superávit, já ter 1 milhão sobrando em caixa. E no 2019... E o médico lá atrás, que fazia tantas cirurgias pelo SUS e que queria melhorar essa estrutura, conseguiu implantar em Camboriú aquilo que acreditava? Consegui. Ou ainda tem muito reabrir a fazer? O hospital do jeito que eu achava que o hospital poderia não gerar dívida. O hospital tinha, parece que, 12 milhões de reais de dívida anterior e totalmente sucateado, abandonado. Eu consegui reformar todo o hospital, reequipar com equipamentos modernos e fazer aquilo que o Paço alcançava, que é as cirurgias eletivas. Um hospital vocacionado para cirurgias eletivas. Tiramos de setembro de 2017 até agora 2.700 pessoas da fila, a imensa maioria moradores de Camboriú. Urgência e emergência continua vindo como referência, né, para o RUT. Vocacionado no RUT, ele é um hospital credenciado para esse tipo de procedimento, mas lá nós conseguimos fazer uma mulher que tem um mioma no útero com sangramento, tirar um útero em 30, 60 dias, enquanto cidades ricas demora quase 2 anos, 1 ano, no mínimo, 6 meses a 9 meses, é o mínimo da fila de espera. Então,
não evoluímos tanto com maternidade, mas temos a referência pactuada, queremos evoluir mais. Ficou a vontade muito grande de agora ter a capacidade de investimento para melhorar a saúde muito mais do que nós conseguimos. Trazer mais especialistas, mais clínica de fisioterapia para o Distrito Monte Alegre. Então, essa era o meu grande desejo, de merecer a oportunidade de ter uma cidade em condição favorável para fazer uma gestão mais proativa. Conseguimos fazer muito investimento em infraestrutura no último ano, foram mais de 50 ruas pavimentadas e durante os 4 anos quase 100 ruas pavimentadas, mas nós precisamos de uma nova ponte, do binário da Santa Catarina, de mais mobilidade urbana, de investimento na saúde, investimento sério na saúde. Eu sei que eu deveria ter feito mais na saúde, mas não tive como. Ao reabrir o hospital, eu trouxe também despesas que naquele momento foram duras para ser seguida, mas hoje eu tenho a Prefeitura de Camboriú que eu gostaria de ter tido no começo de 2017. Uma prefeitura com capacidade de crescimento e desenvolvimento econômico, porque Camboriú vive um momento mais favorável. E eu tenho certeza que Camboriú terá 2021 a 2024, 4 anos de crescimento. E Camboriú não será mais o patinho feio da Anfre, no máximo em 10 anos. E eu quero contribuir para que esses 4 anos sejam anos importantíssimos para o progresso e para o futuro da cidade de Camboriú, com mais matriz econômica, gerando emprego, melhorando a infraestrutura da cidade, essa linda cidade de Camboriú, né, que está tão bem cuidada. Se você for lá, Roberta, você vai ver que Camboriú está com ar bom, assim, a cidade não olha muito para o Rio, né? O Rio nós precisamos de esgotamento sanitário, que é uma grande missão dessa gestão. Eu até conversava aqui com outros políticos de Camboriú, que me preocupa são as questões sociais de Camboriú, né? No ponto de vista, eu lembro de um projeto do CAIC do Monte Alegre, o bairro, inclusive, o qual o senhor mora, né? No distrito do Monte Alegre, que as professoras resolveram uma vez por mês reunir as crianças e fazer a comemoração do aniversário, porque descobriram que as crianças, quando perguntavam a elas qual é o seu aniversário, elas não sabiam do que se tratava. Né? Elas não ligavam a data do nascimento ao aniversário, não havia comemoração, enfim, bolo muito menos, falta cidadania a esses pequenos camboriuenses e ainda falta muito do básico, né? De educação, exatamente, de estrutura familiar, esgoto a céu aberto, né? São escolas que não atendem às necessidades, que não oferecem acesso ao mundo da informática, enfim, são muitos desafios que o senhor tem, e até uma questão que a gente coloca, tá, uma discussão em nível federal aí da redução do número de municípios, né? Municípios que vivem exclusivamente de verba federal, inclusive para pagar salário de prefeito, de vereador, etc. e tal. E aí a gente rediscute, reacende uma discussão a respeito das independências de Camboriú e de Balneário, né? Balneário com orçamento, como o senhor falou, só a saúde tem mais dinheiro do que todo o orçamento de Camboriú, né? E a que ponto, de repente, essa cisão, essa separação foi positiva para as populações, que de fato é o que interessa. Como é que o senhor vê o futuro de Camboriú? O senhor pretende trazer mais investimentos também para aumentar a geração de impostos? Exatamente, a busca de uma receita, de novas matrizes econômicas é fundamental. Mas nós já temos vocações que precisam ser estimuladas. Uma delas é a construção civil. Camboriú tem muitos pedreiros, marceneiros, pessoas que trabalham na construção civil porque foram essas pessoas que construíram Balneário Camboriú na mão de obra. E nós precisamos levar esse modelo de crescimento vertical para Camboriú, né? Porque nós precisamos também que quem tem interesse em morar em Camboriú também já venha nessa forma de verticalização e não de novos loteamentos. Isso também vai melhorar, porque já são pessoas que já têm emprego, que já têm a sua renda, que muitos deles já têm os filhos trabalhando, estudando em colégios privados. Porque o que a gente percebe é, um exemplo, o ensino. Nós temos quase o mesmo número de alunos que Balneário Camboriú. Balneário Camboriú tem quase o dobro da população e o mesmo número de alunos na rede pública que Camboriú. Se falar em problema social, nem se compara. Nós podemos ter projetos sociais aí para 3.000 crianças, que nós temos crianças para ir no projeto social, de tanta demanda que tem. Doutor, o senhor vai ter que voltar aqui. Nós estamos esgotando o nosso tempo aqui hoje. O papo está ótimo, voou, né? Voou. Passou rápido. Quando a conversa é boa. Mas não vão faltar oportunidades. A gente quer voltar a falar sobre Anfre, por exemplo. O senhor tem uma situação favorável de ter colegas eleitos, a exemplo do prefeito de Itajaí, que além de colega de profissão é correligionário, para a gente discutir região metropolitana, exatamente dentro dessa perspectiva de que não dá para cada um cuidar do seu quintal, tem que se trabalhar tudo. Gostaria de deixar
2 eixos de trabalho fantástico para a Anfre, que é a mobilidade urbana integrada, moderna, sustentável, que precisa dar o primeiro passo, já tem aprovação no Banco Mundial e o consórcio multifinalitário da Anfre é a melhor alternativa para os próximos 10 anos em mobilidade, e a reserva hídrica necessária, né, no Parque Inundável, né, que será fantástico, não só como atrativo turístico, mas principalmente nos períodos de seca, de estiagem e do excesso de chuva, que será uma grande reserva hídrica, né, o Parque Inundável na cidade de Camboriú, que precisamos usar o consórcio multifinalitário para trazer essas obras importantes para o futuro da nossa micro-região, principalmente. Já deixamos pactuado, o senhor volta em janeiro, para não deixar esse assunto aqui muito para frente. Fica combinado, Valdenice? Muito obrigado, está amarrado Roberto. Em nome de Jesus, hein? Está aqui combinado. Doutor Elcio, Tá muito bom. obrigada pela sua generosidade, por abrir seu Eu coração. que agradeço. Mais uma vez, meus pêsames, né, pela perda do seu Rogério, seu pai. Tá bom. Tenho certeza que ele está em bom lugar, cheio de orgulho desse filho que está trabalhando aí pelo progresso. Mesmo. Muito obrigado. Um beijo, Clediane, Letícia, Guilherme, Gabriel, toda a população de Camboriú. Um abraço. Muito obrigado, Roberta. Tudo de bom, tá? Tá certo. Então tá combinado, hein, gente? Em janeiro, o doutor Elcio volta aqui para falar de Anfre, para falar de gestão, para falar de projetos e muito mais. Obrigada pela sua companhia. Amanhã eu volto, 10 da noite, você me espera. Tchau!